Diz Assim, mais uma vez aqui na FLIM, dando esse giro, né? Festa Literária Internacional aqui de Maricá. E hoje com um convidado maravilhoso, ele que é professor, historiador, escritor, cantor. Tem mais coisa nesse negócio aí, não tem? Cantor é bondade sua. Eu de vez em quando canto as minhas canções, mas em geral são os outros que cantam. Não, né? Ele é modesto, gente. Eu canto só pra mostrar pros outros. Tá bom. Luiz Antônio Simas, poeta. Esqueci. Poeta, eu gosto de escrever poesia. Poeta vai. Poeta vai? Poeta pode? Vai. Olha, eu rodei aqui essa FLIM hoje. FLIM tá com um monte de livro super interessante de vários autores nacionais e internacionais, nossos autores locais aqui de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. E tive uma dificuldade de encontrar um livro seu aí sobre samba enredo. Já estourou, já não tem mais. Eu vou ver se o pessoal arranja para mim. Mas me diz, como que você encontra, Simas, essa tua inspiração para estar transitando nessa brasilidade aí do nosso país? Acho que você escreve muito sobre isso, né? Eu acho que, na verdade, eu costumo dizer que eu escrevo sobre um único grande tema. Eu acho que eu sou um escritor que fala sobre a rua. Né? Então, quando me perguntam assim, mas você escreve sobre isso, sobre aquilo, sobre macumba, umbanda, samba, festa, São João, comida, e não sei o quê. Mas eu acho que a rua é o elemento que está presente em tudo isso. Então, eu gosto de me definir como um rueiro. Na verdade, eu falo sobre as sociabilidades que são construídas a partir da rua. Né? Então, o grande tema do meu trabalho, das minhas reflexões, a respeito das brasilidades, a respeito, enfim, desse Brasil, né, que tão complexo que a gente tenta abordar, mas acho que no fim das contas eu escrevo sobre a rua, eu escrevo sobre as sociabilidades que a rua constrói. E nessa tua vida de rueiro aí, já vão quantos livros? Mas você sabe que deve estar beirando ou passou um pouquinho dos 30. Eu contei mais ou menos isso, mas eu posso ter me perdido. É por aí, né? Então, mas eu acho que certamente mais de 20, chegando à casa dos 30 aí. Que maravilha. Bom, eu tô aqui com os meus 2 livros que eu consegui comprar aqui na FLIM e tive uma grata surpresa aqui, falando rapidamente com você, de que o seu livro Umbanda, uma história do Brasil, Luiz Antônio Simas aqui, maravilhoso, inspirou o samba da União de Maricá. Também explica isso. É uma das referências para o enredo da União de Maricá. União de Maricá está vindo com o enredo do Leandro Vieira, um artista excepcional, artista completo e tal, e que ele vai falar sobre seu Sete, o Rei da Lira, né? Um personagem fabuloso da história do Rio de Janeiro, um Exu de Umbanda que fez um sucesso extraordinário na década de 70 e que era um Exu carnavalesco, era um Exu folião e tal. E Leandro fez uma pesquisa bastante interessante sobre seu Sete. E, para minha alegria, na sinopse de Maricá, o Leandro cita 2 referências a respeito de seu Sete. Ele cita uma biografia do seu Sete e cita o meu livro Umbandas, né? Porque um dos capítulos é sobre o carnaval do Rei da Lira, da relação de seu Sete da Lira, esse Exu extraordinário, com o carnaval. Então é uma alegria saber que, de certa maneira, a gente está contribuindo um pouquinho com um enredo maravilhoso e que vai ser o enredo que Maricá vai apresentar na Avenida em 2025. Com alegria. Certeza. Maricá tá maravilhosa. Esse ano, né, esteve também maravilhosa na Avenida. Sim, fez um enredo bonito sobre o Guará, compositor e tal, e ano que vem seu Sete aí. Aí vem seu Sete aqui. Além dessa história aqui, o que mais que você conta aqui dentro? É a história da Umbanda? Esse livro, na verdade, é uma tentativa de pensar o Brasil a partir da história da Umbanda, a partir da história das Umbandas. Tentando entender a Umbanda a partir de suas referências indígenas, de suas referências africanas. Pensar a questão racial brasileira, que está muito vinculada à construção da Umbanda, como é que funciona tudo isso. Então, na verdade, é tomar a Umbanda como um sintoma poderoso para fazer uma reflexão mais profunda sobre o Brasil, né? Então, acho que o objetivo do Umbandas é esse. Que maravilha. Esse outro livro aqui, João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas, que acho que tem que ver com a tua história de rueiro. Isso daí o João do Rio escreveu A Alma Encantadora das Ruas no início do século XX. Então é um livro de 1908 que o João do Rio escreve por aí. E nesse ano
né? E o João do Rio foi homenageado em Paraty, pela Flip e tal. Então a editora está, Zé Olímpio, publicando uma edição da Alma Encantadora das Ruas, com comentários, com notas, com um estudo introdutório meu, né? Então, esse livro é interessante porque, de certa maneira, é o encontro entre um dos meus mestres, uma das minhas inspirações, que foi João do Rio, né? E a minha contribuição para a leitura da Alma Encantadora das Ruas. O tempo todo pensando essa questão, né? Qual é a relevância da rua? Como é que a rua é um espaço de construção de sociabilidade? Quem são os trabalhadores e trabalhadoras da rua? João do Rio falava sobre tudo isso no final do século XIX, início do século XX, e eu tento fazer comentários pensando essa rua a partir das referências nossas aqui no século XXI. Que maravilha. Então essa história aí de que papo de boteco, ir pra boteco é bom então, né? É bom, sem dúvida nenhuma. É um posto avançado de observação da vida, né? Quando me perguntam assim, as pessoas acham que eu sou um conhecedor profundo de botequim. Eu não sou, isso é mentira. Na verdade, eu costumo dizer que se o sujeito conseguir conhecer bem 2 botequins na vida dele, é muito, né? Sim. Porque o botequim, ele exige frequência cotidiana para você entender como é que funciona aquilo. Mas eu costumo dizer que o botequim é um posto avançado de observação da vida. Porque ali você vê as coisas acontecendo, as pessoas passando, né? As sociabilidades que vão sendo construídas, enfim. E a gente está vivendo uma vida tão apressada, né? Muito corrida. Muito corrida e tal. E as cidades cada vez mais têm perdido a dimensão do encontro, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que pensar a cidade a partir do encontro. E o botequim é um espaço de sociabilidade, de encontro. Por isso é que eu gosto de estar no botequim, para ver a vida passar. Que maravilha. Esse livro seu que esgotou aqui, que fala do samba, né? Samba de enredo, foi nesse que você escutou mais de 1.600 canções? Como é que foi o processo? Esse samba é uma parceria minha com o Alberto Mussa, que é um grande escritor, a gente escreveu junto, Samba de Enredo, História e Arte. Na verdade é o seguinte, eu sempre fui um apaixonado por samba de enredo, desde garoto. Então, o Alberto Mussa, meu parceiro, também um apaixonado por samba de enredo. E a gente se encontrava muito em botequim. E, invariavelmente, nós começávamos a conversar sobre samba de enredo. E depois de uma certa quantidade de cerveja, aquele torresmo e tal, começávamos aquela sessão do Varandão da Saudade, né? Relembrando dos sambas de enredo antigos. Aqueles antigos. Da nossa infância. E a gente começou a amadurecer a ideia de que não havia ainda um estudo mais contundente sobre o samba de enredo e o que ele representa, né? Para a lírica brasileira, enfim, para a epopeia brasileira, para esse negócio todo. Então a gente começou a fazer um trabalho mais sistemático, um trabalho profundo, um trabalho de levantamento, um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho de análise, categorização. Sim. E a ideia é propor uma perspectiva mais ampla sobre o gênero samba de enredo, enfim, dentro de um contexto mais amplo da cultura do samba e da música brasileira. E para isso a gente certamente escutou para mais de 1.500 sambas. Nossa. Por aí. Agora, é interessante que quando a gente ouve um samba e tem toda essa pesquisa, né? Igual o Leandro aqui em Maricá fez essa contextualização, né? Vamos falar do samba, mas vamos contextualizar, vamos pegar o livro, vamos ver o que tem. Acaba fazendo uma conexão dessa nossa vida social, de como funciona o Brasil, né? Porque você vai ver que as letras do samba, ela vai contando um pouco da nossa história. É lógico, o samba de enredo e a escola de samba, a gente tem que pensar nisso. A escola de samba é uma instituição educativa. Uhum. O problema é que a gente às vezes confunde muito educação com escolaridade. Sim. A escolaridade é um aspecto importantíssimo da educação, né? Não tenha dúvida nenhuma. Mas o fenômeno educativo, ele transcende a escola, né? Ele sai dos muros da escola. Você se educa na rua, você se educa em casa, você se educa no terreiro, na igreja, no botequim, num jogo de futebol. Seus valores todos você vai ali, construindo, né? Ali um acúmulo de saberes, convívios e etc. E a escola de samba, ela tem uma função pedagógica muito importante, né? A escola de samba apresentou para as pessoas fatos, personagens
da história do Brasil, que muitas vezes o sujeito não teve a oportunidade de ouvir falar dele em colégio. Sim. Basta te dar um exemplo muito simples. Em 1960, o Salgueiro desfilou com Zumbi dos Palmares, Quilombo dos Palmares, 1960. Quando o Salgueiro apresenta o Quilombo e fala de Zumbi, você não encontrava Palmares em livro didático. Nossa. Então, para muita gente, Palmares é apresentado pelo samba do Salgueiro. Isso é absolutamente crucial. Eu me lembro, por exemplo, que o Quilombo do Quariterê, que é uma história fascinante porque envolve uma quilombola, né, um quilombo liderado por uma mulher, Teresa de Benguela. O Quilombo do Quariterê não era citado em nenhum livro didático, esquece isso. O Quariterê foi apresentado para muita gente por um enredo do Joãozinho 30 para Unidos do Viradouro, quando apresenta Teresa de Benguela, Rainha Negra do Pantanal. Né? Então a escola de samba tem essa função também de propor uma contranarrativa à história oficial. Né? Maravilha. Então isso é muito bonito. A história que a gente não encontra nos livros, né? As histórias que a história não conta, né? Exatamente. Como diz o samba da Mangueira no enredo, aliás, do Leandro. Que são invisibilizadas, né? Isso. Agora, você acredita que a sociedade já entendeu essa função educativa das escolas de samba? Como um todo, acho que não. Eu acho que uma parte da sociedade já entendeu, né? Mas a nossa sociedade continua sendo uma sociedade ainda refratária a saberes que vêm das ruas, a saberes não brancos, né? Então acho que é um trabalho que precisa continuar a ser feito. A gente tem ainda uma formação, digamos, convencional, que é muito eurocentrada, né? Ignora os saberes outros que não estão ligados, enfim, às narrativas oficiais. Sim. Mas é um processo. Acho que tem avançado, né? Esse ano, por exemplo, o Grupo Especial do Rio de Janeiro, de 12 escolas de samba, 10 vão desfilar com temáticas ligadas às culturas afro-indígenas do Brasil e seus personagens. E eu acho isso ótimo, né? Porque são instituições fundamentalmente ligadas à cultura negra, de construção de sociabilidade negra no pós-abolição, e que estão assumindo protagonismo para contar as histórias, né, de seus personagens, de sua gente. Então isso é muito positivo. Mas a sociedade brasileira ainda vai ter que comer muito feijão para chegar lá. E é importante, né, ter todas essas histórias sendo contadas, porque a gente ainda vive num país que está com essa história do racismo muito latente, né? Ou está sendo muito mostrado agora. Toda hora a gente vê uma história sobre isso. Olha, o Joaquim Nabuco, ele tem uma frase no Abolicionismo, que foi um livro que ele escreveu lá no século XIX, em que ele dizia o seguinte: acabar com a escravidão até que vai ser uma tarefa fácil, você faz uma lei e acaba. Mas a obra da escravidão, ela vai permanecer durante muito tempo. Então, quando a gente pensa em 3 séculos e meio de escravidão, a obra da escravidão, ela permanece. Sim. Né? Ela permanece entranhada na formação brasileira. Então, eu, por exemplo, sou um homem branco e eu fui socializado como um homem branco achando que o homem branco é o ser natural, né? Então, o que não é o homem branco seria, portanto, o distinto da naturalidade. Então, até você começar a refletir, né, a construir elementos críticos ligados à sua trajetória, porque eu, como um homem branco, eu tenho que pensar um lugar de privilégio da branquitude. Esse é um exercício que é necessário. Então, é um país marcado por isso. A escravidão é o elemento, digamos, mais impactante da formação social brasileira. E o Brasil continua tendo que lidar com essa ferida aberta o tempo todo. Pelo menos hoje se fala disso, né? Porque você imagine que 30, 40, 50, 60 anos atrás, isso era uma coisa que a gente não ia estar debatendo isso, não ia estar conversando sobre isso, né? Então, é positivo que essa ferida esteja exposta, é positivo que hoje você tenha um protagonismo negro, né, falando a respeito disso, pensando esse tipo de coisa, e acho que a história do samba dialoga muito com isso, não tenha dúvida. Com certeza. Ontem estava aqui com a presidente do Museu de Cultura Afro-Brasileiro
do Rio de Janeiro, que contou histórias maravilhosas, deu dica pro pessoal aí. Então a história, pelo menos hoje a gente fala, a gente consegue falar. Sim. Né? E ter esse protagonismo tão importante que você está falando. É um embate. Eu acho que a nossa história... Mas não tem como sair desse embate. É lógico, não tem. Ela é muito mais feita de conflitos do que de consensos. E eu acho que assumir os tensionamentos desses conflitos é uma coisa positiva. Sim. Né? Que tem que ser. Então, eu venho, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é uma cidade profundamente impactada pela presença do elemento africano e de seus descendentes. Uma cidade que é banto. Né? Vai ser, inclusive, o enredo da Mangueira para o ano seguinte. Então, tensionar essas questões todas, fugir um pouco do conforto do consenso para entender que a gente pode construir alguma coisa melhor a partir do tensionamento e do conflito, eu acho que é importante. Uma vez escutei um filósofo falar sobre isso. Não acredito em relacionamentos sem conflito. Não, tem conflito, tem tensão o tempo todo. Lógico. E é o jogo, você está jogando com o outro, né? Com alteridade o tempo inteiro. Maravilha. Agora fala um pouquinho da Flim. Sei que você chegou por agora, vai participar de uma mesa super importante sobre samba. Isso. É uma feira que está movimentando a cidade, distribuiu voucher para os alunos das escolas públicas, pessoal da faculdade também, as escolas estaduais. E as crianças, o povo em geral, está vindo aqui consumir literatura, que eu acho que é super importante. Que tem gente que ainda fala que o jovem não lê. Pode ler mais, mas acho que já está pelo menos no caminho certo. O que você acha? Eu acho ótimo. É a minha segunda Flim. Eu já tive a oportunidade de participar e foi ótima a primeira experiência. E eu acho que o mais interessante dessas feiras literárias, dessas festas literárias, como a Flim é exatamente o ponto que você tocou, é a formação do leitor. Exatamente. Né? Porque evidente que o amor pelo livro é um amor que vai ser construído. Sim. Não dá para você imaginar que eu nasci amando o livro. Não é assim. Você vai construindo essa relação, né? E as festas literárias, elas me atraem também, porque você acaba tendo uma relação com o livro que é muito sensual também. É aquela coisa de você pegar o livro, é aquela coisa de você sentir o cheiro da página. Folhear. Aquela coisa de abrir, folhear, olhar a capa. Ler a sinopse aqui para ver se me atrai. E para gerações que hoje estão filtrando o mundo pela telinha, né, o livro está aí. E o livro eu acho que é o objeto mais perfeito que a humanidade já produziu. Porque se você parar para pensar, o formato do livro em 2024... é o formato que o livro tinha 700, 800, 900 anos atrás. Então é tão perfeito. Tão perfeito, né? Que permanece. Que permanece. No fim das contas, permanece. Então a aventura do livro é essa relação material. E eu sou um sujeito que não sacralizo o livro. Eu gosto de profanar o livro. Eu sou um sujeito que no Rio de Janeiro, de vez em quando, eu vou num botequim, o Bar Madrid, que é perto da minha casa, eu levo um livro meu e deixo ali. Sim. Porque se alguém achar, quiser levar para casa ou quiser ler no bar, que ótimo. Que maravilha. Né? Então, profanar o livro, de certa maneira, nesse sentido sensual, né? De você tocar no livro, de você ver o livro, de você abrir, de você folhear, de você embarcar naquela aventura, é bacana. E as festas literárias, a Flim, eu sei que é assim, porque já estive aqui, elas proporcionam isso, né? Que maravilha. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com Luiz Antônio Simas, um prazer estar aqui com você. Papo super gostoso. E a gente vai estar na Flim, vocês vierem pra cá. Os livros deles estão aqui, com alguns que já estão, né? Já estão esgotados. Ainda bem, né? Pro autor ainda é boa bem, notícia. Pro autor é bom. Mas olha, dizer que foi um prazer ter você aqui no Simples Obrigado, Assim, Isabel. tá bom? Obrigado, eu te beijo, agradeço. Espero que vocês adorem essa entrevista maravilhosa desse cara que vive samba e é um estudioso desse assunto. Tchau, um beijo pra vocês. Valeu.